Vou começar por você, Paulinho, buscando entender um pouco da estratégia por trás disso, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro precisa virar alguns votos que foram para o Lula no segundo turno. Quando a campanha chega e fala que quem votou no Lula é um ladrão, praticamente, isso não é prejudicado de alguma forma? Eu não vejo a campanha dizer isso não, Paulo. Onde é que está isso? A gente viu dizendo o seguinte, olha, o presidente Lula foi o mais votado em presídios, certo? No momento em que você... Isso é uma informação, né? Não, sim, essa é uma informação. Mas o que eu vi circulando nas redes sociais muitas vezes são frases dizendo, inclusive por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, de que quem vota em Lula é bandido. Eu acho que essa frase, estrategicamente, não é positiva, porque o presidente da República precisa virar voto para ganhar a eleição. Estou pensando eleitoralmente, tá? Eleitoralmente. Não, eu também, mas é que eu não vi essa frase. Eu vi. Em lugar nenhum. Mas não parte do presidente da República. Não parte do presidente da República. Mas quem o apoia precisa estar com uma estratégia alinhada. Quer associar Lula ao ladrão na propaganda. É claro que é essa associação. Ele quer associar, sim, eleitor de Lula como se fosse ladrão. Isso é tão claro. Essa é a tua interpretação paulo-freiriana. Eu posso fazer uma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta para o Paulo Figueiredo? Paulo, vocês têm a informação se são todos os detentos que votam? São todos eles que têm... Não, eu trouxe aqui, é só os presos que estão ainda no trânsito em julgado, né? Então é mais ou menos uma população carcerária, eu estava vendo ali de 2021, que tem uma informação, são mais de 200 mil pessoas, né? Que votam em 222 ali. Os que ainda não foram condenados. Que foram apuradas pelo antagonista. Não, porque, Paulinho, se a gente fizer o raciocínio contrário, por exemplo, eu vejo também muitos apoiadores do Lula falarem que quem vota no Bolsonaro é fascista. Eu acho que é o mesmo raciocínio, de um e para o outro. Mas eu não vi o Lula falando isso, né? Então, assim, em termos de campanha, eu, por exemplo, apoio o presidente Bolsonaro. Ele não tem nenhum controle sobre o que eu tuito ou o que eu não tuito. Então, assim, se você me perguntou do ponto de vista de estratégia de campanha, o que eles fizeram foi informar um dado à população. E esse é um fato. 80% das pessoas encarceradas no Brasil com direito a voto votaram no Lula. Apenas 16% no Bolsonaro. Isso é uma informação. Vou para a sociedade, receba essa informação e possa fazer algumas reflexões. Eu, por exemplo, não faço a reflexão de que todos os eleitores do Lula são ladrões, sei lá o quê. Não faço essa... Eu acho que muitos são mal informados e alguns têm uma tolerância maior com corrupção e com malfeitos do que eu acho que é saudável para uma sociedade ter. Ora, Paulo Matias, no dia 31 de outubro, nós temos uma opção, nós temos que fazer uma escolha. Se nós queremos... Dia 30. As igrejas... Eu vou falar dia 31, porque nós temos que escolher se nós queremos que as igrejas amanheçam em festa ou os presídios. Meu Deus. Porque o Jair Bolsonaro tem 70% dos votos dos evangélicos, por exemplo. O Lula tem 20%. Né? Então, se você for pegar nos presídios, a conta é quase que oposta, né? 80% Lula e 16% Jair Bolsonaro. No dia 31, um dos dois grupos vai amanhecer em festa. Ou os presídios ou as igrejas. Eu prefiro... Você pode ter a sua religião, o que você quiser. Mas eu acho que, de um modo geral, nós, na sociedade, preferimos nos cercar das pessoas da igreja do que das pessoas dos presídios. Eu pelo menos, acho. Eu, pelo menos, tenho essa impressão. Ô Paulinho, só fazer um pequeno contraponto nessa sua fala. O Lula está ganhando nas igrejas católicas. Como é que a igreja vai estar em festa? O Brasil é mais católico que evangélico. Pequeno detalhe. O Bolsonaro tem menos... Hoje tem 30 entre o católico e o Lula 60. Não, peraí. Não, mas isso é um dado muito bom. Eu vou te passar a palavra. Não, porque eu acho interessante da gente discutir isso. Fala, Paulinho, por favor. Eu acho também, é o seguinte. No Brasil, as pessoas naturalmente dizem quais são as religiões das quais elas fazem parte. Os católicos no Brasil, em geral, que se declaram católicos, não são de fato católicos que vão à igreja. Não são. Vários. Como a gente viu aqui semana passada, o Pavinato estava aqui, ele falou, não, eu sou católico. Aí você pergunta, quando é que você foi à igreja da última vez? Aí ele falou, eu fui em Roma, ou seja, foi fazer turismo, foi passear na igreja. Aí você pergunta, quando é que você foi num terreiro?
de Umbanda, ou seja lá qual for a vertente afro que ele faz parte. Fui semana passada. Então ele se autodeclara católico, mas para a fé católica ele não é católico. Então, aí, além destes, você tem várias pessoas. Meu pai, por exemplo, você perguntar para meu pai, ele vai dizer, eu sou católico. Você pergunta, qual foi a última vez que você foi numa missa? Eu nunca me lembro, nunca vi, acho que nunca vi o meu pai numa missa que não fosse de 7º dia ou de casamento. Se você for perguntar isso acontece, eu não estou inventando isso não, porque esse dado, aqui nos Estados Unidos, ele é extrapolado. Aqui a gente consegue fazer a extrapolação do dado, das pessoas que são católicas, que frequentam a igreja, e das pessoas que só se autodeclaram católicas. E eu tendo a imaginar que no Brasil seja da mesma forma. Se você for fazer uma análise de entre os católicos que vão à igreja, católicos praticantes que vão à igreja e que seguem a doutrina católica, eu não posso garantir porque eu não tenho dado, mas eu posso inferir que o Bolsonaro está bem à frente do Lula. Posso explicar então um detalhe, Felipe? Na verdade, o que ele está fazendo é cumprir com um pedido da própria arquidiocese. Eles pediram para o Bolsonaro não frequentar o evento do Círio de Nazaré. A arquidiocese fez uma nota falando que não queria que os políticos fossem. Mas ele mandou a Janja. É diferente de como candidato. Então, o que aconteceu? O Bolsonaro, ele conseguiu fazer com que a Igreja Católica, a arquidiocese de Belém, fizesse uma nota dizendo que não tinha convidado ele para participar do evento do Círio de Nazaré, que ele chamou de Círio com S, ele não sabe nem como é que se pronuncia, mostrando o católico capenga, que na verdade ele é. E aí confundiu, ele não sabe nem pronunciar esse católico aí, o Bolsonaro. Não, foram tantas fake news aqui dele que a gente já desfez, mas vamos trazer mais uma aqui. Você ouviu no ar ele dizer que a arquidiocese falou para o Bolsonaro não ir. Não ir. Falou que a arquidiocese disse para o Bolsonaro não ir para o evento, para a comemoração do Círio. Vamos rapidamente aqui. Nenhum momento... Ou que houve uma nota de repúdio. Não houve nota de repúdio nenhuma. Isso é uma mentira deslavada. Nunca uma arquidiocese emitiria uma nota dizendo para um católico não ir num evento. Isso não tem cabimento, isso não tem pé em cabeça. O que a arquidiocese disse, a arquidiocese de Belém disse que não convidou qualquer autoridade, não foi que ele não convidou o Bolsonaro, não. Não convidou a qualquer autoridade, seja em nível municipal, estadual ou federal. A única coisa que eles disseram foi que não houve convite para mostrar que a arquidiocese não estava tomando partido político. Essa coisa sem pé nem cabeça. Vocês ouviram aqui, e chamem o VAR, e claro, o meu editor no meu canal certamente vai puxar a fala anterior. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Eles pediram para o Bolsonaro não frequentar o evento do Círio de Nazaré. A arquidiocese fez uma nota falando que não queria que os políticos fossem. Eles pediram para o Bolsonaro não frequentar o evento do Círio de Nazaré. Eles pediram para o Bolsonaro não frequentar o evento do Círio de Nazaré. O que aconteceu? O Bolsonaro, ele conseguiu fazer com que a Igreja Católica, a arquidiocese de Belém, fizesse uma nota dizendo que não tinha convidado ele para participar do evento do Círio de Nazaré. Você mentiu! Mentiroso! Porque a gente sempre faz isso, pega o Google na mentira e aí repete a fala dele. Depois ele trouxe uma fala da CNBB, que não é arquidiocese e sequer fala pela Igreja Católica. Se você se der o trabalho de procurar quem é a CNBB e o quão politizada é a CNBB em direção à esquerda, você vai saber muito bem o que eu estou dizendo. Basta procurar as posições, inclusive durante a Covid, da CNBB. Agora, história de que a arquidiocese emitiu nota de repúdio e falou para o Bolsonaro não ir, como ele falou para o Felipe aqui, o Guga falou isso para o Felipe. Tá todo mundo aqui... Depois chama o VAR para rever. É falso, mentira deslavada mais uma.